Cansado, cara de sono, olheiras. Entretanto, ao contrário de muitos outros dias em que eu fiquei acordado de madrugada até mais tarde, praticamente um flagelo emocional, um flagelo mental acompanhando o Corinthians, ontem valeu a pena, hein? 4 horas da manhã e eu estava acordado acompanhando as penalidades das oitavas de final da Copa do Brasil. No Couto Pereira, 0-0 no tempo normal. O Corinthians, nos pênaltis, bateu o Grêmio e está nas quartas de final. E eu fui dormir além disso, porque depois, para segurar a adrenalina, é complicado, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Entretanto, uma classificação importante, financeiramente falando, animicamente, emocionalmente, mais ainda, porque tirar o Grêmio, que é um gigante dessa competição, um time muito copeiro, independentemente da fase do time ou não, é um time que em Copa do Brasil é muito complicado, mas o Corinthians conseguiu. E conseguiu por alguns fatores que a gente vai falar nesse vídeo aqui, e não só, falaremos de contratações também, Thales Magno chegando. Está no ar o nosso quadro Vamos Falar de Corinthians. Então, corintianos e corintianas, vão chegar aqui, vão deixar o like, comentários de vocês, o que vocês acharam do jogo de ontem, o que vocês estão achando da fase, do atual momento, das contratações. Se inscreve aí no canal quem não for inscrito. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre postura. A gente tem todo o direito de cobrar o Corinthians durante essa temporada por contratações erradas, pela diretoria fazendo lambanças e lambanças, pela questão da troca de treinadores, pelo momento de zona de rebaixamento, tudo isso merece cobrança. Agora, reconhecimento de postura é importante. E esse plantel, esse time do Corinthians está correndo, está se entregando, está lutando por cada lance, por cada dividida, por segunda bola, está suando. E até por isso, entregando tudo dentro de campo, você tem visto aí, a gente tem acompanhado lesões musculares, jogadores, enfim, exaustos depois das partidas. Então a postura tem sido correta, apesar de que tecnicamente o Corinthians não apresenta um bom futebol. Olhando para a classificação, não vamos nos iludir. O Corinthians ainda continua na zona de rebaixamento do campeonato. O Corinthians não está praticando um futebol vistoso, pomposo, não é agora que vai começar a fazê-lo. Entretanto, esse momento, essa postura, essa dedicação, esse correr, parece que começa a ser um correr mais certo. Deixar de correr errado e correr com mais critério, com mais estratégia ao longo do caminho. E isso tem muito a ver com o Ramon Dias. Então, vamos começar com um parênteses sobre o Ramon Dias. O que me agrada, cara, no Ramon Dias? Ele é um treinador que chegou, pegou uma locomotiva em movimento, tendo que fazer reparos na locomotiva, tendo um trilho muito desgastado, muito complicado por vários problemas fora dessa locomotiva, e está tentando imprimir, consoante a cada jogo, uma estratégia que faça sentido para os jogadores que ele tem. Sentido quanto ao adversário, quanto ao contexto, quanto também ao plantel. E isso é bom, porque a gente não tem um cara que quer imprimir a sua característica ou pensa somente de um jeito o futebol e só daquele jeito vai funcionar. Não. Isso se você tem uma pré-temporada, se você tem tempo para trabalhar, se você vai no mercado e escolhe os jogadores que você quer, é maravilhoso. Agora, se você está na situação que está, é preciso adaptar. E adaptar estrategicamente, dar mais repertório, consoante aquilo que você tem. O Ramon Dias tem feito isso muito bem. Conhece do riscado. Não só ele, a família, quem está comandando hoje o Corinthians, conhece do riscado. Ele vai errar em alguns momentos. O Corinthians fez jogos abaixo, sob seu comando, errou em outras substituições e tal. Mas a classificação ontem contra o Grêmio vai muito na conta do Ramon Dias. Ele tinha na sua frente a necessidade de poupar jogadores, porque o Corinthians precisa sair, precisa respirar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisa de resultados positivos e precisa tratar como uma final o jogo contra o Bragantino.
Então ele precisava poupar jogadores. Os jogadores estavam pedindo, inclusive para o departamento médico, esse momento de respirar um pouco. Só que ele tinha pela frente um Grêmio, numas oitavas de final, buscando classificação na Copa do Brasil. Ele foi corajoso, tá? Nas escolhas que fez. Colocou os caras, basicamente 7 jogadores considerados titulares, no banco de reservas, deu chance para outros jogadores e armou uma arapuca do jeito que dava para travar o Grêmio. E qual foi essa arapuca? 3 zagueiros, os laterais jogando basicamente muito mais defensivamente do que ofensivamente, ou seja, o Corinthians por hora teve muitas vezes uma linha de 5 defensiva, onde dobrava-se a marcação, especialmente naquilo que o Grêmio tinha de melhor, as pontas, né? Soteldo aqui, uma marcação que dobrava entre Kaká e Mateuzinho, e muitas vezes com a chegada do Charles. Um meio-campo mais robusto e com os 2 atacantes voltando para a linha de meio-campo, não ficando isolados lá na frente para fazer a corrida e trabalhando muito, né? Tanto o Pedro Henrique quanto o Romero são muito solidários nas funções táticas e o Corinthians com isso teve superioridade numérica dentro do meio-campo em vários momentos e teve também recuperação de bola após perda, né? Muito efetiva. E foi isso que o Corinthians conseguiu ter. Ah, mas o Corinthians foi exemplar? Não, teve vários momentos que o Corinthians errou individualmente, tomou sustos, teve outros momentos que os jogadores não tiveram paciência de girar a bola e ficou chato o jogo, né? Especialmente no primeiro tempo, com volta a bola para o Hugo quebra lá na frente e o Corinthians não tem ninguém lá para pegar. Volta a bola para o Hugo quebra lá na frente, o Corinthians não tem ninguém lá. Enfim, mas são ajustes. Dentro da estratégia, o Ramon queria deixar o jogo longo, queria deixar o jogo desgastante para o Grêmio, queria anular mais o Grêmio do que propriamente colocar o Corinthians em condições de ter muitas chances. E depois, no segundo tempo, o Corinthians conseguiu ter algumas oportunidades. No primeiro tempo também é verdade, mas mais no segundo tempo. E foi fazendo modificações certas. Tirou o Coronado, que estava meio perdido ali no meio-campo em termos de combatividade, e colocou mais um jogador, mais um motor de meio-campo para que o Corinthians ainda se fortalecesse. Depois fez outras substituições, colocando o Giovani, que entrou muito bem mais uma vez. O Matheus, que é um jogador mais de ligação, precisa melhorar, mas também não fez uma má entrada em jogo. E o Corinthians conseguiu esticar o jogo até as grandes penalidades, onde tem um goleiro muito bom e parece que realmente treinou bastante para esse momento. Ou seja, como diria o filme do Tropa de Elite, o conceito de estratégia, em inglês, strategy, e por aí vai, estratégia em espanhol, deu certo do seu Ramon Dias. E essa estratégia fez com que o Corinthians conseguisse a classificação. Então, vai na conta dele e tem sido muito bom ver o trabalho do Ramon Dias. Não sei se o Corinthians vai conseguir se salvar, não sei se em algum momento essa relação vai se quebrar, mas me parece que hoje ele tem conseguido incutir nos jogadores estratégias consoante aos jogos e fazer o Corinthians correr certo, o que é mais importante. Em relação a individualidades, ontem no jogo, parêntese para ser o Hugo Souza. O Corinthians, dentro do caos que foi a situação de goleiros esse ano, com a saída de um dos seus maiores ídolos, o Cássio, da forma que foi, com a não manutenção do Carlos Miguel por vontade dele, por erros da diretoria, o contexto inteiro, o Corinthians conseguiu achar um grande goleiro no meio dessa perturbação toda. O Hugo Souza, que maturou aqui em Portugal, depois da saída do Flamengo, onde ele não tinha tanta confiança assim por alguns erros e tal, chega no Corinthians pronto aos 26 anos para ser um goleiro histórico. E o Corinthians já está se movimentando, enfim, com notícias que estão saindo, e tem que fazer para comprar o jogador. Deu certo. O Hugo Souza já deu certo. O recorte pode ser pequeno, mas a gente vê que ele tem a cara do Corinthians. É um goleiro com sangue, tecnicamente muito bom embaixo das traves, é um goleiro que não arrisca quando está sob pressão com a bola nos pés, e é um goleiro que pega pênalti, alto e pega pênalti. Não tem o que falar. O Corinthians tem um goleiro aí para os próximos 5, 10 anos
e um goleiro que parece que está com vontade, né? Eu vi as declarações dele depois do jogo, com vontade de jogar no Corinthians, né? Como é bom ter gente com vontade de jogar no seu clube, né? E o Corinthians tem um extra classe. Eu coloquei na thumbnail 2 foras de série, por que não falar do goleiro? O Corinthians contratou um goleiro extra classe, um goleiro fora de série. Hugo Souza é o cara e a cara do Corinthians nessa reta final. E atenção, hein? Ele vai ter que trabalhar muito até o final, porque o Corinthians é um time desorganizado muitas vezes e tem problemas defensivos. Não me assustaria daqui a um tempo, se continuar esse nível de exibição, já ser cotado para uma seleção brasileira. Porque a gente sabe que o Corinthians, clubes dessa dimensão, quando o cara começa a se destacar, é um trampolim muito mais rápido, é uma quebra de caminho, um corte de caminho para chegar lá. Então, atenção, não estou falando que é o caso nesse momento, mas ele vai trabalhar muito até o final dessa temporada. Outro fora de série para mim que o Corinthians contratou é o André Ramalho, bateu o pênalti ontem com maestria, é um jogador que pode jogar de primeiro volante, é um jogador com muito critério na hora de passe e na saída de jogo, e ontem ele fez muita falta, porque os 3 zagueiros do Corinthians às vezes se estabanavam, né? Batiam cabeça, mas precisava descansar e quando entrou bem. André Ramalho tem sido, e avisamos aqui, né? Já acompanha há muito tempo no futebol europeu, é um jogador que está acima do nível médio ali do futebol brasileiro e é um cara que foi uma excelente contratação. Aliás, falar em contratações, o Corinthians está indo muito bem, o que não fez tão bem no início do ano, está indo muito bem nessa janela de contratações. O Charles parece ser um jogador esforçado, ainda quero ver mais, mas ontem foi bem em diversos momentos, especialmente sobre essa dobra de marcação que eu falei, né? Foi um jogador importante no meio-campo, até sair exaurido. O Thales Magno, que está chegando agora, é um jogador diferente, surgiu assim, de seleção de base, é um cara que no 1 contra 1 é muito bom, é um jogador de velocidade, fez mal o período para ele na MLS, tanto pelos números quanto por ter se escondido, e agora vai ter a oportunidade do Corinthians numa opção de compra que é cara, né? 18,5 milhões de euros, se eu não estou enganado. Vai ter que jogar muita bola para se comprovar dentro dessa opção de compra. Mas é uma aposta muito forte do Corinthians e, na minha visão, vai jogar mais pelo lado do Wesley. Ou seja, com a chegada do Thales Magno, talvez o Wesley seja negociado. Eu não sei nesse exato momento como é que estão as negociações, sei dos interessados aqui, mas o Thales Magno chega para jogar ali naquela faixa de campo. Ah, Quesada, mas ele pode jogar pela direita? Pode jogar até como o segundo homem de ataque, mas a característica onde ele se destacou mais foi jogando de ponta esquerda. Gosto muito da contratação. Acho que o Corinthians acerta e agora tem que buscar um centroavante no mercado para conseguir corrigir o erro da contratação que foi o Pedro Raul, né? Enfim, indo bem no mercado de transferências, ainda precisaria reforçar as laterais, não sei se vai ser dessa, mas o Corinthians, num todo, neste mercado, com André Ramalho, com Hugo Souza, com Thales Magno, com o Charles, com outros jogadores que o Corinthians está buscando, tem acertado. Agora, é confiar no Ramon Dias dentro de campo, é tentar, dentro do Campeonato Brasileiro, jogar todos os jogos como se fosse uma final, e avançando na Copa do Brasil ou nas Copas, caso seja possível. E se não for, ok, é um ano de transição, e é um ano que a gente precisa sobreviver dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, até pela questão financeira. Portanto, esse resultado é um resultado muito mais importante pelo que ele significa do que propriamente se o Corinthians vai ou não brigar pelo título da Copa do Brasil. Mas a verdade é que nesse momento era o que o torcedor precisava, era o que o time precisava, era o que o Ramon precisava. Confiança é muita coisa dentro do futebol, principalmente aqui dentro.
Valeu, meus queridos. Em breve teremos mais Corinthians por aqui. Tchau.